A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, graças a Deus pela grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos juntos para mais uma vez em uma transmissão poder, juntamente com os irmãos, estarmos estudando e aprendendo na palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero agradecer a Deus esta grande oportunidade que o Senhor nos tem dado, e hoje nós vamos estar estudando, gravando a nossa live da nossa segunda lição desse trimestre, que é sobre o patriarca Jó. E hoje a lição é: quem era Jó? Eu acredito que todos os ouvintes da palavra de Deus, todos os amantes da palavra de Deus, uma boa parte até de pessoas que não conhecem, na verdade não tiveram um conhecimento sobre Deus, mas de alguma forma já ouviram falar acerca de Jó, acerca deste homem que marcou a sua época, marcou o seu tempo, fez a diferença de uma forma muito positiva na vida de todos nós. E por que não dizer também na vida de todo o leitor da palavra do Senhor nosso Deus. Como, amados, hoje nós estamos no nosso estudo da escola bíblica, gravando o estudo da nossa escola bíblica dominical. Eu quero convidar você, se você pode, orar comigo. Ore comigo para que o Senhor nos dê sabedoria no conduzir desse momento de estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado pelos meus irmãos e irmãs que já têm chegado. Obrigado, Senhor, por esta grande oportunidade de estar com todos eles neste momento, quando vamos estudar sobre acerca da vida do patriarca Jó. Que o Senhor nos dê sabedoria e que o nosso entendimento possa abrir para compreendermos qual seja a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Meus amados irmãos, eu já tenho comigo aqui na nossa sala, no nosso momento de aprendizado na palavra de Deus, a minha cunhada Leia, Deus abençoe, a Mônica Souza também, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mônica Souza, parece-me que deve ser a primeira vez que a Mônica participa da nossa live. Se não for, perdão, mas eu não lembro de ter visto assim outras vezes este nome participando com a gente, tá? Então Deus abençoe, tá, irmã Mônica? Seja bem-vinda. Irmã Valdete, toda a sua família ali de Sumidouro, Deus abençoe. Irmã Tatiane Couto, a paz do Senhor, Deus abençoe também. Sueli Barros, a paz do Senhor. Irmã Valéria Nascimento, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos então, na palavra do Senhor, irmã Sônia, na segunda lição, quem era Jó? Vamos no texto áureo, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Aqui nós vamos ver o perfil traçado do caráter de Jó. Nós vamos ver aqui o caráter de Jó nesse primeiro versículo do seu primeiro capítulo. A paz do Senhor, irmã Sônia, Deus abençoe. Marta Dias, a paz do Senhor também. Verdade Prática diz: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Ou seja, na medida que você vai desenvolvendo, que você vai crescendo, que você vai aprendendo, que você vai falando com Deus e Deus vai te orientando, você vai adquirindo testemunho diante de outras pessoas.
outras pessoas que também amam a Deus, né, que têm o zelo pelas coisas de Deus, também sentirão esta vontade, sentirão esse desejo de procurar ser, né, alguém também com conhecimento na palavra, como o irmão e a irmã. A paz do Senhor, irmã Zizi. Então, a verdade prática é muito importante para nós. Precisamos buscar com zelo, né, um caráter irrepreensível diante de Deus. A nossa leitura bíblica em classe hoje está em Jó, capítulo 1, dos versículos de 1 a 5. Eu vou ler todos esses 5 versículos que dizem assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então nós vamos ver no decorrer da lição o cuidado que o irmão Jó tinha com seus filhos, tinha com a sua família, uma preocupação de que eles, mesmo que tivesse em algum momento cometido alguma falha, ele entrava como sacerdote da família para interceder em favor dos seus filhos. Temos nessa lição um objetivo geral, que é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Temos 3 pontos a destacar aqui. Primeiro, mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. Segundo, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. E destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Então nós vamos lá no nosso primeiro tópico, porém, que vai dizer um homem de caráter irretocável, mas antes temos a nossa introdução. E eu gostaria que os irmãos nos ajudassem, compartilhando, chamando outros irmãos, comentando, curtindo, enfim, nos ajudando nessa divulgação desta lição, tá bom? Porque vai ser uma lição muito, muito boa para a nossa vida, para o nosso despertamento espiritual. E você que está comigo, percebendo que chegou um rostinho novo, dê boas-vindas para ela, dê boas-vindas para ele, para que ele tenha o desejo de voltar novamente. Marcos Brito, muito bom, Marcos, contar com a sua presença novamente, para juntos estarmos aprendendo a palavra do Senhor. Muito bom. Lição 2, vamos lá. Introdução. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida espiritual de Jó. Irmã Alda, a paz do Senhor. Meus amados, Jó era um homem como os demais. Jó tinha falha? Tinha. Jó tinha pecado? Tinha. Como todos os demais tinha. Só que o caráter de Jó é que vai fazer dele um homem diferenciado na sua época. Do mesmo modo, nós hoje também temos pecado? Temos. Erramos? Erramos. Falhamos? Falhamos. Diante das pessoas, cometemos erros? Sim, cometemos erros.
Mas aí, pastor, então, onde está a diferença? É que nós estamos procurando acertar. Por mais que nós erramos, nós estamos procurando acertar. Nós estamos procurando viver, de fato, o que Deus tem para a nossa vida. E quando nós procedemos dessa forma, nós deixaremos também um legado de testemunho de uma vida íntegra diante do Senhor nosso Deus. Então Jó viveu com os seus contemporâneos, pessoas iguais a ele, homens poderosos também da sua época, que viviam da mesma cultura que Jó, né? Mas Jó vai sobressair naquilo que diz ser um homem temente a Deus. Primeiro tópico, um homem de caráter irretocável. Vamos falar sobre íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Tá bom? Começando agora, os irmãos conseguem colocar para mim aí quantos compartilhamentos a gente já tem? Quantos compartilhamentos os irmãos conseguem colocar aí? Para a gente poder estar de alguma forma não monitorando, porque na verdade a gente não precisa assim ficar monitorando, mas eu gosto de saber, como foi ontem, quantas casas, e eu chamo de perfil, eu chamo de casa, eu chamo de família, que nós entramos com a palavra de Deus. Se você puder colocar, olha, estamos com 48 compartilhamentos. Eu acredito que nós podemos melhorar um pouco os compartilhamentos, tá bom? Para que nós consigamos alcançar com mais pessoas. A nossa irmã Sueli compartilhou com 20 irmãos, né? Com 20 perfis. Então vamos fazer isso, tá bom? Nos ajude aí fazendo desta forma. Irmã Luciana, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá então? Você que tem a sua revista, se você desejar acompanhar, fique à vontade. Vamos juntos. Se não, por favor, me ceda alguns minutos de sua atenção. E com certeza, irmã Tati, irmã Luciana, irmã Sueli, nós seremos juntos grandemente alcançados e abençoados pelo Senhor nosso Deus. Vamos lá. Um homem de caráter irretocável. Ó, já subiu um pouco os compartilhamentos. Que bênção. Vamos lá. Íntegro. Íntegro dá uma ideia de sincero. Sincero, uma das definições que eu vi muitos anos atrás. Uma das definições da palavra sincero é uma definição simples, sem cera. Ou seja, é uma pessoa de rosto limpo. Uma pessoa que não, entre aspas, tá? Estou falando em tese. Uma pessoa que não usa maquiagem. Está com o rosto limpo. Não tem cera. Não tem maquiagem. Ô irmão Marcos, que bênção. Compartilhou em 3 grupos. Maravilha. Tomara que todos eles consigam chegar. E hoje eu estou sem o smart do meu filho, que meu filho está na casa da avó, então eu não consegui fazer nenhum compartilhamento, tá bom? Mas eu vou tentar ainda, vou ver se eu consigo aqui num telefone aqui mais antigo, vou ver se eu consigo. Mas se eu não conseguir, então se vocês perceberem que de repente eu virar um pouquinho aqui, que eu estou tentando botar para funcionar, tá bom? Irmã Cidélia Guzmão, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a irmã Graça Santos também. Então vamos lá. 1. Íntegro. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Olha, o caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. Meu Deus! O exterior, ele é muito importante? O exterior é importante? Demais. O exterior é importante. Porém, o que vai fazer a diferença, o que vai nortear, o que vai fazer a diferença, sabe, amados? É aquilo que nós produzimos dentro e vamos logo trazer para abençoar as outras pessoas.
Então o nosso caráter ou aquilo que nós produzimos vai dizer, na verdade, quem somos nós. Então, o que você faz, o que você produz, vai dizer de fato o que você é ou quem você é. Não dá para aceitarmos aquele pensamento que as pessoas, alguns até falam. Hoje até um dos meus filhos, até brincando, a gente estava falando de um assunto, ele falou, né? Que alguém fala, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Ô, meus amados, isso é terrível. Quando alguém procede dessa forma, dizendo faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Ou seja, ele tem um perfil que não glorifica a Deus. Por isso que as pessoas não podem fazer o que ele faz. Ele ensina, por exemplo, você vai entrar em algum consultório que o médico vai dizer assim, olha, você não pode fumar, porque fumar faz mal. Mas daqui a pouco ele está lá de fora fumando o seu cigarro, tragando o seu cigarro. E aí? Olha, você não pode beber porque a bebida faz mal. Daqui a pouco ele está bebendo. Então nós vemos que há uma incoerência nisso aí. Mas nós devemos adorar ao Senhor, entendendo que nós precisamos, irmã Nazaré, irmã Sônia, glorificar o Senhor com o nosso caráter. Então fala, se o bom caráter as pessoas vão ver através das nossas ações, o mau caráter também. Aquele que tem um caráter duvidoso, um caráter de alguém que se aproveita, de alguém que tira vantagem, irmãos, esse caráter também, ele vai ser colocado em xeque. Ele vai ser colocado em xeque. Alguém vai olhar, vai dizer assim, olha, esse aí não vale nada, esse não presta. Foge, corre, porque não é uma pessoa confiável. Não é uma pessoa de um caráter confiável. Então nós temos que ter o cuidado. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Sabe, quem tem caráter tem valores nobres. Quem tem caráter é possuidor de valores nobres. De valores que são ricos, não ricos monetariamente, mas ricos na sua beleza. Tá certo, queridos? Então Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Como eu disse, tinha pecado? Tinha. Tinha falha? Tinha. Sim. Mas o que acontece? Ele vai procurar adorar a Deus, vai adorar, né, ao Senhor nos momentos cruciais, né, da sua vida. Ele vai estar adorando ao Senhor nosso Deus. Ele não vai deixar de cumprir com a sua obrigação de servo do Senhor nosso Deus. Embora estivesse em um contexto em que as pessoas não adoravam a Deus, não tinha esse entendimento de adoração a Deus, mas ele vai ainda assim se destacar por meio do seu caráter, aquilo que de fato ele estava demonstrando para as pessoas. E isso é para nós fundamental, amados. Nós também reconhecermos ou sermos reconhecidos por meio do nosso caráter como alguém que adora a Deus, serve a Deus, tem um compromisso com Deus. A nossa irmã, o irmão Nelson chegou também, Deus abençoe, seja bem-vindo, mano. A nossa irmã Sônia disse que nós já estamos com 83 compartilhamentos, tá? Mas eu acredito que nós podemos ainda subir um pouquinho mais, tá? Pastor, irmãos, ore por meu sobrinho José, foi internado hoje novamente
não está muito bem. Vamos orar sim, minha querida. Vamos estar intercedendo, tá? Meia-noite, terminando o estudo, vamos estar orando por todos os irmãos. Se eu não conseguir citar os nomes, é porque hoje, por seu estudo, eu não consigo anotar os nomes, tá bom? Mas estamos juntos. Já quero aproveitar também que amanhã nós temos a nossa live especial. Live especial falando de família. Falando de família. E eu quero contar com os irmãos nessa live, tá bom? Para juntos nós rendermos ao Senhor nosso Deus todo o louvor e toda adoração que o nosso Senhor, Ele merece. Então, olha só, o autor, ele vai dizer que Jó, como um homem íntegro, ele vai possuir, né, um sentido de uma pessoa que é inocente, uma pessoa inocente, uma pessoa que não vai ver, não é que não vai ver maldade, vai viver sem maldade, não, mas ele não está preocupado com isso. Tem pessoas que vê falha, vê pecado em tudo, não é isso? De repente não tem nada e as pessoas estão vendo falha, estão vendo pecado, tudo que vê é pecado, e também não devemos ser assim. Então, o irmão Jó, ele vai, através de ser íntegro e sincero, ele vai demonstrar também algo voltado para a inocência, para algo sem culpa. No grego, na Septuaginta, a palavra aletnos remete ao que é verdadeiro. Assim, podemos afirmar que Jó era sincero nas suas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e para com os homens. Nós temos também, amados, obrigações que nós devemos cumprir com Deus e, consequentemente, com as pessoas que estão à nossa volta, irmã Cinéia Silva. Então, nós temos um compromisso com Deus e o compromisso com as pessoas. E é por isso que nós temos que procurar honrar ao Senhor nosso Deus. Então, no segundo, nós vamos falar sobre ser reto. Então, entendemos que ser íntegro vai ser algo que nós vamos demonstrar, irmã Cinéia, no nosso caráter. O que nós vivemos dentro, vamos trazer para fora e seremos conhecidos. Vimos que íntegro também nos dá uma ideia, irmã Elza Lino, a paz do Senhor, de alguém que é inocente, irmã Creuza Andréus. Seja bem-vinda novamente, minha irmã, Deus abençoe. E o reto? Ser reto, igual Jó era. Ele também era um homem reto, que no hebraico é yashar, tem o sentido de alguém justo direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego, amempitos, possui o sentido de irrepreensível. Jó, a atitude de Jó era irrepreensível diante daquela sociedade difícil que Jó vivia. Ele sobressaía no seu caráter, e isto glorificava a Deus. Uma pergunta para os irmãos e serve para mim também. Quando as pessoas olham para nós, eles nos veem como pessoas íntegras? Nos veem também como pessoas retas diante de Deus ou não? E aí? O que os irmãos podem me falar sobre isso? E aí? Como as pessoas nos veem? Como as pessoas estão olhando para nós, estão nos vendo como servos de Deus? A nossa atitude está glorificando a Deus? Sim. Mas tá bom, irmã Cidélia. Se a irmã não conseguir ficar, não tem problema não, tá? No final, nós estaremos orando por todos os irmãos que têm alguma necessidade na nossa live. Pode deixar que
nós vamos estar orando, tá bom, minha querida? Enquanto a irmã puder ficar aí, vai sempre acenando, dando o seu amém, tá bom? Mas se não puder, não tem problema. Então, ser reto dá uma ideia de alguém que é justo, né? De alguém que se comportava de maneira irrepreensível. Fica bem claro para nós porque Deus confiou em seu servo Jó e disse a Satanás: tem visto meu servo Jó? É por conhecer o caráter e a sua integridade, é que ele jamais mudaria a sua postura, independentemente. Amém, irmão Marcos, que bênção! É verdade. Às vezes nós até queremos também ser usados por Deus, mas o que vai acontecer? Deus nos conhece e de repente Deus pode olhar para nós e olhar e ver que nós não conseguiríamos, na verdade, demonstrar com esse vigor o mesmo caráter que o irmão Jó teve. Por isso que é fundamental que nós estejamos focados no nosso compromisso de adorar, de servir ao Senhor nosso Deus. O nosso testemunho vale muito mais do que nossas palavras. É verdade, irmã Valéria. O nosso testemunho, irmã Zuma, ele é fundamental, principalmente para quem está de fora. Para quem está de fora. Outra coisa, e eu já vou lhe perguntar, tá bom? Aí você me responde se você puder. Na sua família, você é uma referência na sua família? A sua família te vê como uma referência? Ô, minha irmã Andréia Amaral, olha só, querida. Isso já é um passo muito bom, sabe? É quando a gente já pensa assim: Senhor, será que os meus passos estão te agradando? Quando nós pensamos dessa forma, irmã Andréia, o sentido que nos dá, sabe qual é? É que nós já estamos tendo uma preocupação de nós não pecarmos contra Ele, de nós não pecarmos contra o Senhor. Porque se eu não tiver essa preocupação de não pecar contra o Senhor, eu vou viver de qualquer maneira, irmão Paulo Bravo, achando que está tudo certo. Mas na verdade não é assim. Não deve ser assim. Eu devo viver de modo a agradar a Deus, de modo a adorar a Deus. Não é isso, irmã Nazaré? Então, fico muito na minha casa e não tenho muitos amigos, algumas pessoas que não gostam. Isso aí, irmã, às vezes não é nem que não gostam, não. É que às vezes a gente pensa que as pessoas não gostam da gente. Mas as pessoas estão de olho em nós. Irmã Alda, irmã Célia, as pessoas estão de olho em nós. Querem ver o que nós estamos produzindo. O importante é nós termos uma consciência diante de Deus que aquilo que nós estamos fazendo é para o Senhor. E tem como assim, vamos dizer assim, o desejo principal é adorar ao Senhor, é glorificar ao Senhor. Por isso que eu gostaria que os irmãos, estando participando desta live, dessa transmissão, que os irmãos pensem o seguinte: eu quero glorificar a Deus. A minha vida é para glorificação do Senhor. Então, tudo que eu fizer, seja para glorificação. Pastor, onde eu faço fisioterapia, escuto muita amiga dizer que seu parente congrega em uma igreja e prega a palavra, mas não vive o que prega. Isso é triste, irmã Sônia. Isso é muito triste, porque nós temos que procurar viver, pregar e viver aquilo que nós estamos pregando. Pregar e viver, não somente pregar, mas pregar e viver. Isso é muito importante. Então, no 3 diz:
Irmã Cinéia, paz do Senhor. Olha, temente a Deus e desviava-se do mal. Era o caráter de Jó. Ele era temente a Deus e se desviava do mal. Jó é descrito como alguém temente a Deus que desviava-se do mal. Essas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico, sur e ari, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Tá vendo? Prestava obediência a Deus e desviava-se do mal. Não quer dizer que nós não erramos, não é isso. A paz do Senhor, irmã Thelma. Amém. Irmã Zizi, eu quero glorificar a Deus em nome de Jesus. A irmã vai glorificar, irmã Zizi. Glórias a Deus. Para a minha família, eu deveria ser como eu era. A minha posição incomoda. Ah, irmã Sueli, se nós estamos incomodando de alguma forma, que seja porque nós estamos usando o nosso testemunho de servos de Deus. Se for assim, se estivermos incomodando por causa disso, só posso dizer uma coisa: glória a Deus. Amém. Porque, de alguma forma, o nosso testemunho está chegando diante de alguém. E as pessoas estão vendo na nossa vida que nós estamos testemunhando a verdade. E a verdade, ela precisa mudar a vida das pessoas. Então, Jó era um homem que temia Deus e desviava-se do mal. Na Septuaginta, os termos relativos ao grego, Teosebes e Apécio, traduzem o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus e que por isso mantinha sempre o mal longe. Quando, queridos? Isso aqui é muito simples de nós entendermos. Sabe? Quando eu quero ter o pecado longe de mim, é só eu me aproximar de Deus. Se eu me aproximo de Deus, o pecado está longe. Se eu me afasto de Deus, o pecado está perto. Então, para onde eu me dirigir, ou perto de quem eu estiver, então é que a diferença vai acontecer. Tem muitas pessoas brincando com as situações que desagradam a Deus, né? E traz para suas próprias vidas sérios problemas, né? É isso aí, irmã Thelma. Vamos lá. É isso mesmo. Então, a nossa vida, ela precisa viver para glorificar a Deus, né? Para glorificar a Deus em nome de Jesus. Então, Jó era isso. Ele se desviava do mal. Ele mantinha o mal longe da sua vida. Olha só, queridos. Se nós queremos também manter o mal longe de nós, longe da nossa casa, longe dos nossos filhos, vamos nos aproximar de Deus, aproximar a nossa casa de Deus, aproximar os nossos filhos de Deus. Porque fazendo isso, irmão Silalino, irmã Josiane, com certeza, nós alcançaremos a vitória da parte do Senhor nosso Deus. Tá bom, meus queridos? Nós chegamos ao final do primeiro tópico. Vamos para o segundo tópico. O homem sábio e próspero. Olha, era um homem de caráter irretocável. Nós vimos que caráter é aquilo que nós produzimos dentro de nós. O caráter não é o exterior. O caráter é o interior da pessoa. O que a pessoa é dentro e vai demonstrar por fora. E agora nós vamos ver que ele era um homem sábio e próspero. Sábio e próspero ao mesmo tempo. Vamos lá. Um conselheiro sábio. Há pessoas... Estamos com 85 compartilhamentos. Se a gente chegasse pelo menos... Tá bom? Tá certinho aí, né? Não parou não, né? Então vamos lá. No meu trabalho, as pessoas... percebi que você é crente. Isso que é importante, irmã Alda. Meu Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Glória a Deus por isso, irmã Andréia. Então, queridos, é isso
que nós temos que buscar na nossa vida, tá certo? Vamos então agora para o segundo tópico, um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Pessoas que são ricas, há pessoas, não são todas, o comentarista não vai generalizar, mas há pessoas ricas que nem são sábias e nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Possuem riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era o maior que todos do Oriente. Maior aqui não pode ser entendido apenas como referência a bens materiais, mas a questão de maior aqui era como Jó ele procedia diante dos irmãos. Irmãos, vamos chegar a 150 compartilhamentos. O temor do Senhor, obrigado, irmã Valéria. O temor do Senhor, princípio da sabedoria, exemplo deixado pelo patriarca Jó, nos ensina que temos que viver ante esta sociedade, uma vida de obediência a Deus, e assim seremos respeitados, por dar um bom testemunho. Marcos Brito, você é bênção, maravilha. Felipe Lopes 2, Deus abençoe, seja bem-vindo. Então, queridos, a sabedoria de Jó, a prosperidade de Jó, o Jó em ser uma pessoa grande na sua época, é porque a marca de Jó era de alguém que temia Deus. Isso fazia ele sobressair aos demais da sua época. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria e riqueza do que piedade, do que qualquer outra pessoa daquela região, né? Ressalta o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destaca a sabedoria dos orientais expressa em Provérbios. Por mais que eles fossem homens maravilhosos, homens inteligentíssimos, a sabedoria de Jó sobressaía a sabedoria daqueles queridos e amados irmãos também, né, que tinha esse conhecimento. 2, diz assim, um homem próspero. Primeiro, era um conselheiro sábio. Agora, ele é um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas, sobretudo, próspero. O texto sagrado destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com um formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Ou seja, amados irmãos, olha só, a família de Jó era uma família abençoada. Jó era uma família, tinha uma família que esta família glorificava a Deus. A família de Jó, irmão Marcos, era uma família não modelo, mas era uma família abençoada. Por quê? Porque a ideia para a época, Jó tinha uma esposa fértil. Como diz o Salmos 128. Né? A sua esposa será como uma oliveira, a roda de sua mesa. Se ela é oliveira, logo os filhos são azeitona. Então tem muita bênção. Então, o ter filhos era muito bom, era muito agradável para a época. E Jó, então, sabendo disso, ele vai glorificar a Deus. Ele vai procurar adorar o Senhor com as suas atitudes, sabendo, não, foi Deus que me deu essa família. Foi Deus que me presenteou com esta família, e eu não vou abrir mão desta família, não. Maria José, a paz do Senhor, Deus abençoe, irmã Vilma, irmão Idenelson. Vamos, amados, vamos compartilhando aí. Compartilhe mais um pouquinho, irmã Raquel Ferreira, em nome de Jesus. Mande para os seus grupos também. Então, olha só, há uma diferença em ser
em ser próspero, em ter dinheiro e ser próspero. Porque a pessoa pode até ter alguns bens e não ser próspero. Sabe? Perdoe se eu vou, irmã Maria José, a paz do Senhor. Perdoe-me, irmã Célia, irmã Creuza, Andreus, se eu vou de alguma forma contrariar o pensamento de alguém. Mas ser próspero, ter uma prosperidade, não é ter uma conta no banco, uma conta, né? Quando as pessoas estão cheias de dinheiro. Não, isso não é prosperidade, irmão Flávio. Irmã Kelly, isso não é prosperidade? Não, queridos. Prosperidade mesmo é quando, irmão Isali, é quando nós temos Cristo, irmã Célia, na nossa vida. Ter Cristo na nossa vida é o que nos faz prósperos, é o que nos faz avançar, é o que nos faz triunfar na presença do Senhor Jesus. Por isso que, de repente, a pessoa não tem nem tantos recursos assim, não tem nem tantas, vamos dizer assim, bens materiais, mas tem o principal, que é a presença de Deus. Tem o principal, que é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o homem de Uz, ele não era apenas rico, ele tinha prosperidade. E a prosperidade dele, irmã Ana Júlia, estava em ele ter uma esposa abençoada. Irmãos, a esposa de Jó era uma esposa abençoada. E os seus filhos também eram. Ali estava a bênção e a coroa do ministério da vida de Jó. Sem Cristo, nada tenho, irmã Célia, é verdade. Né? Então, irmã Ana Júlia, vamos adorar a irmã Maria José, vamos glorificar a Deus. Diz assim, além dele ter uma família próspera, uma família abençoada, ele tinha uma fazenda muito grande, tinha bens, sim, e era sombra. Deixa eu usar essa expressão, dizendo assim, Jó fazia sombra para muita gente. Como assim, pastor? Jó tinha muita gente que trabalhava para ele, que trabalhava cuidando, ajudando ali, né, do seu gado. Então Jó tinha muita gente que trabalhava, que estava trabalhando, cuidando dos seus negócios. Por isso que é muito importante a vida deste patriarca, né? Ser rico não é pecado. Pecado está em amar o dinheiro, mesmo sendo cercado de bens. Jó demonstra-nos que o ter nunca interferiu em ser. E ter não é mais importante do que ser. É verdade. Ser fiel, ser íntegro. Então, é isso aí, irmão Marcos. Nós vemos esta diferença. Nós vamos ver como as coisas vão nortear, vão direcionar a vida de Jó. E isso vai ser muito importante, vai ser algo fundamental que vai glorificar ao Senhor nosso Deus. E Jó, por sua vez, ele vai ser abençoado pelo Senhor e alcançado pela presença do Senhor nosso Deus. Eu quero pedir a um irmão ou irmã que conseguir aí, vê se você consegue compartilhar, eu pedindo, né, porque eu estou sem o smartphone, meu filho não está em casa, pedir a um irmão que me tenha aí no seu Facebook, que possa compartilhar na minha linha do tempo. Vê se você consegue compartilhar, por favor, na minha linha do tempo, a nossa live, tá bom? Eu vou ser agradecido. Nós temos meia hora de live ainda, então com certeza vai ser muito bom. Vê se você consegue mandar para mim, para minha linha do tempo. Então, homem sábio, homem próspero. Uma prosperidade baseada no ser. Foi o que o irmão Marcos Brito falou.
há uma diferença entre ser e ter. Eu posso ter muita coisa e não ser feliz. Eu posso ter muita coisa, mas não viver de fato o que Deus tem para a minha vida. Então eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar que para que eu seja, ou para que eu tenha de fato e o que eu ter seja abençoado, eu não posso perder a essência de quem eu sou. Você é servo de Deus. Você precisa glorificar a Deus. Você precisa adorar a Deus. Então, ser e ter é muito importante nas nossas vidas, mas o mais importante é o que nós somos diante do Senhor nosso Deus. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Jó possuía um grande patrimônio e uma bela família, nós vemos isso. A sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, relacionado a Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Eu tenho, mas eu tenho que ser sábio, ser próspero na presença do Senhor, ser uma pessoa que procure glorificar a Deus, irmã Vilma, irmão Edenelson, procure servir ao Senhor, expresse esta alegria de ser um participante do reino de Deus. E isso é fundamental para as nossas vidas, quando nós vivemos, o que Deus tem estabelecido para nós, o que Deus tem realizado para nós. No nosso terceiro tópico, nós vamos falar sobre um homem de profunda piedade pessoal. Um homem com uma profunda piedade. Jó era este homem. Era um homem que glorificava a Deus. Era um homem, não que não errasse, mas mesmo errando, ele tinha o prazer de estar com a sua família, louvando ao Senhor, exaltando o nome do Todo-Poderoso. E isso fez toda a diferença, como faz a diferença ainda na vida de todo aquele que serve ao Senhor nosso Deus. Diz assim: um homem dedicado à família. Jó era um homem dedicado à família. Jó era um homem que procurava agradar a Deus, adorar a Deus na sua família, com a sua família. Jó era um homem que fazia isso. Era a sua marca. Era a marca na vida dele. E as pessoas conheciam ele porque ele fazia assim. Ele procedia dessa forma. Ele não se deixava levar. Não se deixava levar pelos outros. Ele tinha o seu próprio, vamos dizer assim, o seu próprio conhecimento de Deus. E isto era muito importante. Era muito importante na vida de Jó. Vamos lá. Um homem dedicado à família. Diz assim: o primeiro capítulo de Jó diz que iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, ou seja, no seu aniversário. No aniversário de cada um, os irmãos se reuniam, nada mais salutar, do que se reunir para juntos estarem festejando o aniversário do seu irmão. Nada de mais
nisso aí, irmã Elaine. Então eles também faziam isso, faziam banquetes e enviavam e convidavam as suas irmãs a comerem e a beberem com eles. O ambiente descrito aqui é uma família em harmonia que, de forma feliz, festejava a vida. Não há nada, como disse o nosso irmão Marcos Brito, ter dinheiro não é pecado. Festejar com a família também não é pecado. Não há nada de errado alguém festejar, alguém comer um bolinho, alguém fazer um churrasco com a família, irmã Isabel. Não há pecado nisso, irmã Miriam Rocha. Não existe pecado. O pecado está quando nós tiramos ou quando nós perdemos a essência. Aí está o pecado, irmã Miriam. Quando nós perdemos a nossa essência de servo de Deus. Aí nós colocamos as coisas a perder. Mas enquanto nós estivermos firmes, o nome do Senhor está sendo adorado e glorificado sobre as nossas vidas. Então eles faziam banquetes, os seus irmãos iam, participavam e não tinha problema nenhum nisso. Não tinha, amados, problemas. Porque eles estavam fazendo banquete. Eram os seus familiares, eram os seus irmãos. Então não tinha nenhum mal nisso aí. E Deus também, irmã Isabel, irmã Célia, irmã Miriam, irmão Marcos, irmão Nelson, não trazia nenhuma, vamos dizer assim, recriminação quanto a isso. Não tinha problema nenhum. Era uma família vivendo em harmonia, que tinha prazer de estar juntos, celebrando diante do Senhor nosso Deus. No 2 diz assim: um homem de moral e piedade. Sabe, irmã Célia, Jó era um homem que ele tinha uma moral que a gente poderia usar aquela palavra, né? Uma moral ilibada. Uma moral que as pessoas, ao olharem para ele, não tinha, sabe? O que é ser irrepreensível? É alguém, Orléia Souza, é alguém que não dá motivo para outras pessoas se escandalizarem. É alguém que as pessoas olham e dizem assim: eu gosto de estar perto desse meu irmão, eu gosto de estar perto dessa minha irmã, porque eles são bons servos do Senhor. São bons servos, né, do Deus Altíssimo. Então, nós podemos adorar a Deus, nós podemos servir ao Senhor Jesus, apresentando ao Senhor Jesus aquilo que é o melhor para as nossas vidas. Então, era um homem de moral. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade, além do seu caráter irretocável. O texto aqui fala, né, que o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro, mesmo nos momentos de desespero, como consequências de sua aprovação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Queridos, eu destaquei aqui nesse texto, sabe, irmã Sirlene, irmã Orléia, hoje eu não tenho como louvar ao Senhor com esse hino Sobrevivi, mas eu vou lhe convidar na próxima quarta-feira, a irmã esteja com a gente na nossa live na quarta-feira,
quando nós louvamos, eu juntamente com a minha esposa, nós cantamos. E eu vou falar com ela, para ela poder ver se a gente consegue cantar esse hino Sobrevivi. Mas eu preciso que a irmã esteja presente na próxima quarta-feira. Eu quero lembrar aos irmãos que amanhã nós estaremos com a nossa live especial da família, tá bom? E vai ser uma bênção. Então, ter uma moral e piedade é algo muito maravilhoso. Moral é o quê? Moral é tudo que dá, vamos dizer assim, que tudo que nós fazemos, tudo que nós vivenciamos, tudo que é bom, né? Moral é o nosso modo de viver, o nosso modo de ser. Não é adiantar nada o homem ter tantas coisas e não ser piedoso. Então a piedade, como diz aqui, a piedade estava em quê? Estava presente na vida dele, no sentido de alguém que mesmo em grande sofrimento, os seus olhos continuaram fitos em Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, e não sei se você vai ter para mim a resposta, mas quando você está numa luta, numa provação, você olha para quem? Em quem os teus olhos estão fitos? O que nos chama a atenção também no testemunho do patriarca Jó é a preocupação com seus filhos, sempre oferecendo a Deus por eles sacrifício, com medo de porventura tivessem cometidos, é verdade, irmão Marcos, algum pecado. Irmã Helena compartilhou com 19 pessoas, que bênção, maravilha, irmã Helena. Muito bom, muito obrigado. Então, queridos, no meio da nossa vida, da nossa provação, da nossa luta, não deixe de olhar para Cristo. Não foi isso que o escritor aos Hebreus vai dizer? Olhando para o autor e o consumador da nossa fé? Mesma coisa Jó. Jó mantinha, irmã Aparecida Oliveira, Jó mantinha, a paz do Senhor, os seus olhos fitos em Cristo. Fitos no Senhor. E a igreja precisa manter os seus olhos fitos também em Cristo. Seus olhos fixados em Deus. Porque se nós fizermos dessa forma, nós, irmãos, nós não seremos de modo algum nós seremos reprovados, não. Porque as pessoas irão olhar para nós, sabe, irmã Sueli, vão observar que nós estamos vivendo uma vida que está procurando glorificar a Deus. E viver uma vida que procura glorificar a Deus é algo assim muito bom. É algo extraordinário. É algo que faz toda a diferença. É algo que faz toda a diferença. Por isso que nós temos que buscar entender, né, que como servos de Deus, não podemos deixar de olhar para Cristo. Confirma comigo aí e você vai ver se não é verdade. Tem muita gente, amados, que estão caindo da fé. Tem muita gente que estão abandonando a fé. Tem muita gente abandonando a salvação. Sabe por quê? Porque estão olhando para os homens. Porque estão olhando para as pessoas. E quando nós olhamos para as pessoas, nós falhamos, nós erramos, nós não vencemos, porque olhamos para as pessoas. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós só alcançamos vitória, nós só alcançamos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Igreja que olha para Cristo não vê defeito, é verdade, irmã Célia, é verdade, irmã Valéria. Então,
Nós que olhamos para o Senhor Jesus, conquistamos. Mas se eu não olhar para o meu Senhor, eu viverei uma vida de crise, irmã Ana Salgueiro. Então vamos olhar para o Senhor. No 3 diz: um homem de vida consagrada. Um homem de vida consagrada. A piedade de Jó estava evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles, sabe? Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Sabe, irmã Elaine, irmã Tati, irmã Ana, nós que temos filhos pequenos, ou você que já tem filhos grandes, mas saiba de uma coisa: eles são os teus filhos. E eles querem ver em nós uma diferença de quem de fato serve a Deus, adora a Deus, procura servir ao Senhor com prazer. Verdade, muitos já não têm o Senhor Jesus como alvo, que é como autor e consumador. É verdade, irmão Nelson. Por isso que acontece tantas situações que acabam por trazer prejuízos espirituais. Por causa disso, porque as pessoas não querem olhar para o Senhor. Jó, olhando para a sua família, olhando para os seus filhos, ele não vai deixar de consagrar os seus filhos ao Senhor, de colocar os seus filhos nas mãos do Todo-Poderoso. Não é isso, irmã Nazaré? Precisamos colocar os nossos filhos, a nossa família, colocar quem nós amamos nas mãos de Deus. O Senhor está aqui. Abençoe. Estenda tuas mãos fortes sobre. Traga vida, traga paz. E Jó fazia isso pelos seus filhos, porque ele entendia que os seus filhos podiam falhar, podiam errar, mas ele iria reparar a falha buscando a Deus. Jó, este era o homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. É isso, irmã Cineia. Esse é Jó, um homem que fez a diferença. Opa! Um homem que fez a diferença aonde ele estava. E nós também precisamos fazer essa diferença. Não abrir mão da nossa fé, não abrir mão de quem nós somos, porque se nós fizermos isso, o nome do Senhor será glorificado sobre nós. Aí diz assim, o vocábulo português santificava traduz o termo hebraico, kadesh, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Uma pessoa que é consagrada, olha só o que o comentarista diz, tá? Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. E uma pessoa que ora, diz o comentarista, é uma pessoa consagrada. Então, uma pessoa que está em constante contato com Deus é uma pessoa separada para Deus. É uma pessoa que busca estar em inteira, vamos dizer assim, em inteiro propósito com o Senhor nosso Deus. E aí? Nós somos santificados? Nós somos consagrados para Deus? Somos um vaso que o Senhor já nos consagrou para Ele? Amém.
O Senhor já nos consagrou. E nós? Estamos felizes de sermos consagrados? De estarmos diante do Senhor, podendo glorificar Ele, podendo louvar o seu nome? Pensemos nisso, queridos. Pensemos no como é importante que nós estejamos diante do Senhor com a finalidade de estar buscando a sua face, de estar adorando o seu nome. Pensemos nisso como pessoas consagradas a Deus. A nossa conclusão vai dizer assim: destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó. Estudamos na lição o caráter. Nós vimos que o caráter é aquilo que nós produzimos dentro e não aquilo que aparece no exterior. Olha, caráter não é essa capa. Caráter é o que está dentro, que precisa refletir sim em nós. Mas tem alguns que até que alguém fala assim: mas tu é cara de pau, hein? Tu é cara de pau. Por quê? As pessoas olham que, sabe que a pessoa deixa transparecer algo que de fato não é. E isso é muito ruim. Isso é muito prejudicial para a vida das pessoas. Então temos que ter esse cuidado. O outro foi a prosperidade e piedade. Nós vimos que ser próspero não é ter dinheiro, porque a verdadeira prosperidade está em quem de fato busca em Deus e adora a Deus. Que nem sempre o fato de ter dinheiro quer dizer que a pessoa é próspera. Ela pode ser rica sem ser próspera. E a pessoa pode ser pobre, mas ser próspero. Porque está usufruindo das benesses que Deus concede às suas vidas. A verdadeira prosperidade é amar a Deus, é adorar ao Senhor, é viver essa vida de comunhão com Deus. Maravilha. E por último, que nós acabamos de falar, a questão da piedade. A piedade desse homem que fez a diferença na vida dele. E essa piedade vai levá-lo a ter um testemunho de fé, um testemunho de gratidão, de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus. Nós já estamos entrando na oração. Eu ainda quero pedir, se um irmão ou irmã consegue compartilhar esse estudo na minha linha do tempo, por favor, vê se você consegue compartilhar, para que entrarmos na oração, estarmos abençoando a vida de mais alguém. Diz: só compreenderemos devidamente a vida desse gigante de fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. Ou seja, a partir do caráter, a partir da prosperidade e a partir da sua piedade. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Tá vendo? Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais sem, contudo, esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá caráter, diz aqui, tá? Ninguém terá caráter irretocável, não apenas fragmentos ético-morais, né? Prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade,
senão conhecer a Deus na intimidade. O segredo está em conhecermos a Deus na nossa intimidade. Conhecer a Deus. Como diz, eu gosto muito do profeta Oséias. O profeta Oséias, ele vai dizer lá no seu capítulo 6, versículo 3, se não me foge a memória, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso que Deus quer de nós. Irmã Andréa Amaral disse: é só isso que eu quero, amar a Deus acima de todas as coisas. Amém. Irmã Sueli, adorando a Deus. Irmão Nelson: a verdadeira prosperidade é ser rico para com Deus. É verdade. Eu lembrei, irmão Nelson, daquela passagem que o próprio Cristo falou, né? Ajuntai tesouro. Ajuntai tesouro aonde? Ajuntai tesouro nos céus. Né? Ajunte tesouro aonde está o Senhor. Ajunte. Né? Precisamos ajuntar aonde está o Senhor. Porque, infelizmente, se nós não ajuntarmos lá, nada acontecerá. Amém. Tá bom. Muito obrigado, mano. Tô vendo aqui que você entra, mas não tá entrando. Não entrou aqui o compartilhamento, mas tá bom. Mas já tá na minha linha do tempo. Tá bom. Maravilha. Muito obrigado, mano. Então, queridos, olha só. Para nós concluirmos aqui. Vamos buscar, a exemplo de Jó, ter um caráter de Deus. Ter uma prosperidade genuína, bíblica, sabe? E ter também uma piedade diante do Senhor nosso Deus. Coloque o Fabrício nas orações. Vamos orar sim, irmã. Irmã Rosilene. Já está chegando a hora da oração. Nós faremos essa noite como Jó fez, como Jó fazia com seus filhos. Jó colocava toda a sua família nas mãos do Senhor. E o Senhor estava sempre abençoando o seu filho Jó, através das orações que ele fazia santificando a sua família, irmã Marta. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos santificar toda a nossa família ao Senhor. O que é santificar? Separar, consagrar ao Senhor, entregando a Deus para que as bênçãos do Calvário estejam sobre a vida de todos. Amados, hoje não foi possível anotar nenhum nome para a oração, mas a minha oração vai ser esta: Senhor, e você pode orar comigo assim essa noite. Senhor, abençoe todos desta live. Abençoe, Senhor, todas as famílias representadas nesta live. Tá bom? Você vai orar comigo assim, acreditando que o mesmo Deus que ouvia a oração de Jó, que ouviu a oração de Jó, é o mesmo Deus que vai ouvir também a nossa oração. Tá bom? Feche os teus olhos, se você pode, e ore comigo. Chegamos a 123 compartilhamentos. Acredito que pelo menos 150 compartilhamentos nós chegaremos ainda. Ou pelo menos 2 minutos depois que terminar a live. Porque eu vou fazer uns 20 compartilhamentos ainda, que não deu para fazer agora. Tá bom? Mas obrigado a todos vocês que compartilharam. Ore comigo. Deus e Pai, obrigado a todos que puderam participar dessa segunda lição da Escola Bíblica comigo sobre a vida do patriarca Jó.
E nós vimos que o seu caráter foi extraordinário, que a sua piedade foi maravilhosa, que a sua prosperidade também foi algo que lhe aproximava do Senhor. E enquanto eu estava trazendo esse estudo, eu vi que muitas pessoas, ó Pai, colocaram seus pedidos de oração, as suas necessidades de intercessões, e eu quero entregá-los em Tuas mãos neste momento, porque eu quero chamar a existência o milagre, eu quero chamar a existência a cura, eu quero chamar a existência o Teu favor. Eu quero chamar a existência, Senhor, o milagre que já foi gerado no mundo espiritual para alcançar o meu irmão e a minha irmã. Eu oro abençoando a vida de todos eles, crendo, ó Pai, que o Teu sobrenatural irá, Senhor, trazer a vida dos Teus servos e servas um momento ímpar de uma comunhão maravilhosa contigo. Guarda aqueles que estão enfermos, estão hospitalizados. Traga saúde e paz a todos que estão precisando. E nós, como os filhos Teus, ó Pai, servos que cremos em Ti, que possamos usufruir das Tuas bênçãos, das Tuas maravilhas. Eu apresento cada família desta live, cada família do nosso canal do YouTube, do nosso Instagram, do nosso Twitter, todos, ó Pai, que o Senhor possa entrar com providência, trazendo saúde e paz, renovação das forças e o milagre à existência. Eu oro crendo e sabendo que o Senhor não deixará os Teus filhos sem a resposta que tanto precisam. Que o Teu favor irá chegar, irá acontecer, e nós cantaremos juntos no tempo apropriado o nosso hino da vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, Deus abençoe os irmãos que conseguiram estar comigo. Foi muito gratificante. Mais uma sexta-feira estar com os irmãos. Amanhã, ou hoje, sábado, nossa live especial falando em família, falando de relacionamento. Vai ser muito bom. Convide mais um casal. Convide mais um amigo, mais uma amiga, mais um casal de amigo. Convide os jovens da sua igreja. Convide, porque Deus irá nos orientar acerca de algumas situações que está acontecendo, irmã Isabel. A net da irmã Isabel está um pouco fraca, mas qualquer coisa pela manhã dá para a irmã assistir. Então chame mais alguém, porque nós vamos ter uma palavra amanhã. Ou a gente fala amanhã, né? Porque estamos que é sexta, mas hoje sábado, uma palavra de Deus. E eu gostaria de ver todos os irmãos participando. Mande o convite para mais alguém de fora. Mande o convite. Irmã Célia, manda para o pessoal lá das Minas Gerais. Os irmãos que são aí de outros estados, convidem para que amanhã nós tenhamos uma live muito abençoadora. Vamos mesmo deixar o Senhor tratar com cada um de nós, tá bom? E eu sou grato a você que pôde chegar juntos para adorarmos a Deus. Irmã Luziete, falo com a irmã agora e já estou concluindo a live, tá bom? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma excelente noite.
Aproveito aqui só para fazer um convite a você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, Valmir Ribeiro dos Santos. Vai lá no meu canal do YouTube e se inscreva. E você que pesquisou esse conteúdo no canal do YouTube, vai aqui embaixo. Você está participando do YouTube, vai aqui embaixo, se inscreva e acione também o sininho. Eu preciso atingir 1000 inscritos, irmã Cineia, no nosso canal do YouTube, tá bom? E o mais, vamos estar orando, entregando todos nas mãos do Senhor. Você pode? Deseja receber a bênção? Hoje é um dia oficial, então hoje eu dou a bênção também. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do querido Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta do Senhor Jesus. E todos nós que cremos dizemos amém, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Perdão se eu não citei o seu nome na transmissão, porque tem hora que a gente pega, se empolga na palavra e não consegue. Perdão, tá bom? Mas Deus te viu. Deus viu a sua adoração e recebeu a tua adoração essa noite. Tenha uma noite de paz, de bênção, de um sono reparador na presença do Senhor Jesus. Amém. E só saia de casa se for necessário, se não, fique em casa com a sua família. E quem vai aproveitar para viajar nesse feriadão aí, que tenha aí bons momentos aí com a sua família e não se esqueça, né, de estar observando todo o protocolo aí para que você esteja bem cuidadoso aí com esse negócio dessa Covid. Adelvira, Deus abençoe, tá bom? A paz do Senhor Jesus. Amém.